Pastor, outro ponto que nós gostávamos de perceber nessa questão de distrações, né, é sobre a vida sexual dos jovens. Vivemos num tempo em que, infelizmente, há muita expansão, né, da sexualidade, e isso tem influenciado a mentalidade dos jovens. Né? Tanto é que há muita presença do pecado sexual, pessoas que até de forma indesejada acabam caindo lá, tendo filhos, tendo que, né, consolidar matrimônios que talvez não era do seu agrado. Então, com certeza. Qual é a forma, pastor, de como, né, diante dessas distrações, vou chamar aqui de distrações sexuais, ou diante dessa tensão e pressão sexual, né, que a sociedade de hoje impôs sobre os jovens, né, dentro da igreja, né? Então, como se posicionar corretamente de modo a ter uma vida santa e pura na presença do Senhor? Eu tenho percepção, conversando com colegas do pastorado, sim, e várias vezes nós comentamos acerca disso, o estado da igreja, okay, o estado em que está a igreja, e é impossível nós falarmos sobre o estado da igreja sem incluirmos os jovens, porque na juventude tudo o que acontece na igreja acontece com a juventude, okay, tudo. A vida sexual, os desejos da carne, os prazeres do mundo, as distrações, como há um dos temas aqui nas perguntas, tudo o que é leitura indecente, o que não se pode, o que não se deve ler, o que não se deve ver, quem é que trabalha 24/24 em rede social, em que a juventude está no domínio disso tudo, e não pode ser de outra maneira, ou seja, e não podemos ver de outra maneira e retirar disso a sexualidade. A juventude é a flor da sexualidade, do erotismo, não é verdade, do sensualismo, da sensualidade, está na juventude. Eu creio que o temor a Deus, a falta de temor a Deus. Eu estou a falar no problema. okay, Acho que tu estás-me a falar das soluções, não é? Tu queres soluções, nós queremos as soluções, mas é bom falar de isso mesmo. okay, Falta de temor a Deus. O temor a Deus implica uma compreensão espiritual. Temor a Deus é espiritual. okay, Não se põe temor a Deus numa pessoa. Não há um temor a Deus questão, Senhor, eu quero ser temente a Ti. Tu podes fazer essa oração, mas há um exercício que começa na genuinidade da salvação. Precisamos rever, sim, a igreja precisa rever como está pregando acerca da salvação. O que é salvação? Se é uma fuga do inferno, okay, se pela salvação eu fujo do inferno, ou se pela salvação eu me aproximo de Deus. okay, Se pela salvação eu tenho garantido o céu, ou se pela salvação eu parto de uma comunhão não só inteligente, mas de uma comunhão intencional, de uma comunhão racional de Deus, espiritual de Deus. E se o milagre de 2 de Coríntios capítulo 5 verso 17 é algo que eu faço, ou é algo que eu percebo que aconteceu em mim, eu preciso, talvez, é por isso que acho que vamos demorar muito tempo. Mas pastor, indo direto ao... Não, é direto, eu estou indo direto, eu não estou fazendo, eu estou a tentar não fazer curvas à questão. É aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tu não te fazes novo. Sim. Tu não te fazes nova criatura. O que é que está a acontecer? Estamos a falar da juventude. Vamos verificar se na verdade as pessoas estão sendo íntegras, sinceras,
quando aceitam Jesus como Salvador. Ok. Quais são os interesses que as levam? E esses interesses, se estiverem no caminho certo, nós teremos no fim disso temor a Deus. É aí que eu queria chegar. Ok. Temor a Deus é consciência espiritual de que Deus está presente. Espiritual. Não é Deus, não. É uma consciência espiritual. É feita, é dada por milagre. Na genuinidade da salvação, quando eu entendo o que é ser salvo, meus pecados perdoados em Cristo, tudo começa aí. Como pregamos sobre a salvação? O que está implícito quando alguém diz que eu aceito Jesus como meu Salvador? A sua integridade nesse sentimento, a sua sinceridade nesse sentimento. Então, através do temor a Deus, o temor a Deus faz com que em qualquer lugar que eu esteja, eu tenho a consciência espiritual de que Deus está presente. Então, eu não me envolvo. Eu não me envolvo em negócio ilícito. Não é só sexualidade. É negócio ilícito. É suborno. Uma série de coisas que nós fazemos e que está na moda fazer, toda a gente faz, e se tu não fazes não vais ter vida, não vais ganhar vida, e que toda a gente está a fazer coisas, não considerando espiritualmente, não tem a percepção de que Deus está ali ao lado, está a dizer, meu filho, isso não se faz, não deves fazer. Então o que a Bíblia diz é, não te abrases, é melhor que cases. Venerado seja entre vocês o leito matrimónio sem mácula. Portanto, Deus está a dizer que não nos devemos envolver sexualmente antes de que aquela ou aquele seja meu marido ou minha esposa. Ok. Então a falta de temor a Deus tem causado que eu faço coisas. Deus não está aqui. Ok. Deus não está aqui. Eu não tenho essa consciência espiritual. É preciso alguém talvez entrar no quarto onde eu estou a ter um ato e dizer, ei, mano, Deus está aqui, Deus está a ver. Ah, Deus está a ver. Então salta da cama. Então, é essa falta de temor a Deus. É preciso ir às raízes e ver o que é que se passa com Jesus formado na nossa vida através da salvação. Como é que Ele está? Quem Ele é na nossa vida? Para que haja temor. Amém. Agora, pastor, a respeito dos dízimos, se entende que na mente de alguns que dizem que é coisa do Antigo Testamento e que não é prática para a igreja hoje. Outros pensam que talvez dízimo é simplesmente 10% de salário, para o caso de estudantes, por exemplo. Já que ele não trabalha, não tem salário, então estou isento do dízimo. Então, pastor, qual é o entendimento correto a respeito dos dízimos? Né? Primeiro, dizer que o dízimo não é uma doutrina, é uma doutrina que transita. Não é uma doutrina que acaba em Malaquias. É uma doutrina que transita. Jesus mostrou isso, Hebreus mostra isso, que antigamente recebiam os dízimos homens falíveis. Hoje nós damos o dízimo com uma outra, nós não damos o dízimo na legalidade, não é? Nós damos o dízimo na graça. Sim. Mas ele continua, ele transita de Velho para Novo Testamento. Ele transita tal e qual como transitam outros mandamentos e outras formas de estar. Quando Jesus disse, lá quem se envolvia com uma mulher adulterava, cá quem pensa numa mulher para a possuir adultera. Então tu vês, afinal, para adulterar não é pegar uma mulher e dormir com ela? Jesus está a dizer não. É pensares numa mulher com o desejo de a possuir. Tu adulteras. O que é que mudou? Mudou. Parece que até a lei era mais suave do que na graça. Então, há dízimo. O dízimo é a 10ª parte que eu recebo para meu proveito. Quando alguém me dá alguma coisa, não é só dinheiro. Mas quando alguém me dá alguma coisa, eu sei que 10% daquilo pertence a Deus. E pastor, para o caso de estudantes, pessoas que não têm, vou chamar assim, uma remuneração constante, vulgo salário. Alguns acabam se afastando do dizimar porque dizem não ter salário. Deveriam exercitar os 10% da mesada, por exemplo.
exercitar os 10%. Sim. Na mesada. Exercitar os 10% quando um amigo lhe dá um valor, olha, está aqui este valor, estou-te a dar esse valor para ires comprar qualquer coisa aí que tu queiras para comer, exercita, mesmo que seja 100 meticais, dá 10. Então essa é a penúltima pergunta, pastor. A respeito de como se apresentar, isso também é uma coisa que acaba distraindo a mente da juventude, não só as finanças, mas a questão da apresentação. O pessoal acaba em algum momento prestando muita atenção na forma como se apresenta os certeza, né, que acabam perdendo, não é, noção sobre o temor a Deus, né, como o pastor aqui estava a mencionar. Agora, como expressar o temor a Deus nas vestimentas, em particular o caso de pessoas que, do tipo de roupa, né, apertada. Com certeza. Né, tem pessoas que entram na igreja com roupas apertadas, com roupas curtas, com roupas transparentes. Aqui também vê ali os brincos, né, colares, acessórios. Então, como é que convém ao cristão, né, se portar devidamente, tendo em conta o temor ao Senhor? Creio que tudo que acredito, quando leio a palavra de Deus, principalmente a palavra de Timóteo, que Timóteo frisa, ele levanta valores, sim, valores que não podem ser porque chocados, porque aí tu entras em questões que são doutrinárias, não são percentuais. Por isso é que a palavra de Deus não está, em termos de indumentária, de trás, não está a falar especificamente do que é que deves vestir ou não. Não fala. Por isso, padronizar, não, eu não vou dizer que não se deve padronizar, estou a dizer que não é o padronizar o tipo de roupa que se resolve esse assunto. É perceber no tipo de roupa, o tipo de roupa que estamos a vestir, não é usar, que estamos a vestir, onde é que ela ofende esses valores. Tivemos há pouco tempo, o pastor Nelson deve estar lembrado, estavam 1.300 senhoras, só senhoras, 1.300 senhoras, jovens e adolescentes, dos 12 aos 100, 1.300 dentro do templo, e nós estávamos a falar acerca disso. Percebemos que as meninas que nós dizemos, adolescentes e mais ou menos jovens, que nós dizemos que não estão bem vestidas, a roupa é comprada pelas suas mães. Quem compra as colãs para as meninas apertadas, que o corpo está todo a ver-se, nas adolescentes, estás a falar de adolescentes até 17 anos, são as mães que estão a comprar, mães que são nossas irmãs na fé, que estão a comprar. Então, nós percebemos que há roupas, aí é que está agora a questão do tipo, é que nós percebemos que há roupas que suscitam, seja nos homens, seja nas mulheres, porque não é só nas mulheres, suscitam sensualidade, suscitam outros sentimentos, e nós dizemos, não, esse tipo de roupa não. Mas não é todo o tipo de roupa, não é toda a forma de roupa desse tipo. Nem toda a calça suscita sensualidade. Quando tu dizes, acaba com calças nas irmãs. Não, mas há calças decentes. Yeah. Sim, a gente fica... Essa é que é a questão. Essa é que é a questão. Haverá uma calça decente para a senhora. Dizer que não, toda a calça é indecente, não. Não é por ser calça que é indecente. Há vestidos maxis que são indecentes. Há maxis transparentes, há maxis com rachas. Agora, ok, vamos acabar com os maxis? Não. Vamos fechar aquela racha que está a trazer a perna até aqui em cima a ser vista. Não, mas fecha mesmo. Porque essa perna, há blusas, não, há uma blusa que fecha aqui, há uma blusa que fecha aqui e há uma blusa que vem por aqui. É ou não é? Não, vamos acabar com as blusas nas senhoras. Como? Acabar com as blusas? Há blusa decente, há blusa que não é decente. Mas acabando com as blusas, acabamos com todo o problema. Não acaba com todo o problema. Nós estamos a criar uma doutrina fanática. E não pode haver fanatismos. Tem que haver equilíbrio. Não ferir a doutrina, não ferir aquilo que é decente. Não ferir, o que é que Timóteo diz? Paulo, não ferir o que é decente, não ferir o que é modesto.
e não ferir o pudor. Pudor, decência e modéstia é medida. E decência. Eu consigo medir uma calça, mesmo que seja para a senhora. Como eu posso medir um calção, mesmo que seja para o homem. Eu consigo medir um fato de treino para o homem. Eu sei quando um homem está a usar um fato de treino e não tem nada por dentro. E está tudo visto. Vamos lá vestir com pudor. Então, pastor, em essência, a forma de expressar temor nessa questão de vestimenta, de como se apresentar, giraria em torno desses 3 valores e princípios. Sim, senhora. Então, é isso que Paulo está a falar. Adorar a Deus e nos posicionarmos corretamente, deveríamos pautar por essas 3 questões: pudor, decência e modéstia. Ok, graças a Deus. Pastor. Temor, pudor, a última pergunta sobre... Esse assunto é um pouco sensível, né? Mas é necessário, sobre a questão da pornografia. Então, a camada infanto-juvenil, alguma tem sido muito, vou chamar assim, propensa, né? a esse tipo de ataques, né? Talvez porque estão mais conectados ao mundo digital, né? Às redes sociais. Com certeza. Então, pastor, como é que a pessoa, por exemplo, que está viciada nisso, poderia se livrar? Não é? Vou chamar assim do pecado do vício da pornografia. Eu creio que em certos casos, não estou a dizer em todos os casos, sim, em certos casos eu creio que é uma questão que está a transitar do visual para a alma e depois para o espiritual até chegar a esse ponto, né? Que não se pode libertar e que é preciso uma libertação, é preciso orar pela pessoa para ele ficar liberto disso, porque está possuído por um espírito que possuiu, mas eu creio que tem a ver com a primeira questão, porque a pornografia aparece também para nos distrair. Sim. Ela é pecaminosa porque tem a ver com o corpo de outra pessoa, o sexo de outra pessoa, tem a ver com áreas que pela palavra de Deus elas estão reservadas para dentro do casamento, para dentro de uma relação permitida, biblicamente permitida por Deus. E nós estamos o que nós estamos a fazer por mandato de Deus, nós estamos a encontrar um caminho paralelo. Está provado também que a pornografia, está provado na área científica, que a pornografia vicia, que a pornografia não é boa. Está havendo perseguição. Quem diz que é mais viciante que até as próprias drogas. Drogas, com certeza. Sim. Então, não é de Deus. Tudo aquilo que me prende, é o que Paulo diz, eu não me deixarei prender por nenhuma dessas coisas. Nós temos que saber que a única coisa que nos deve prender é o amor aos irmãos. A Bíblia diz que não deveis dever nada a ninguém a não ser o amor. É o amor a Deus. Eu creio que está tudo sintetizado nos primeiros mandamentos, e, não é? Semelhantes um ao outro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. São coisas que a gente se deve prender a coisas de Deus, e amar os irmãos e servir a igreja. Amar os irmãos não tem a ver com ver sexo das pessoas, viver no suspense do erotismo, não tem nada a ver. Então, pastor, seria aconselhável a pessoa que, por exemplo, está viciada nisso, né? Pedir ajuda, talvez, às pessoas com maturidade, como pastor, com certeza, de jovens, com certeza, irmãos. Isso também pode ser uma via de como escapar desse barco. Nos grupos homogéneos, sim, nós devemos... Assuntos acerca de vida estão esses assuntos. Okay. Assuntos que se fala abertamente. E precisamos perceber o crescimento espiritual da igreja quando tu começas a ter testemunhos acerca disso. Vamos deixar que jovens falem acerca disso aos jovens. Não é o pastor Luís Manuel que vai aos jovens e fica eu com 63 anos, vou aos jovens e digo, isso é mau. Vamos perceber o crescimento da própria igreja quando nós percebermos que há jovens entre nós que tinham vício na pornografia, estão libertos. Eles que se levantem e falem e digam, Deus me libertou. E como é que foi? Ele vai dizer,
foi pela oração, foi por mudar as minhas conversas, foi de evitar ficar com pessoas que incentivam isso, etc. Precisamos ouvir testemunhos, e eu creio que na igreja há, só que nessas questões assim, como o homossexualismo, a pornografia, há muitos que têm receio de dizer que já foram, que já fizeram, têm às vezes receio, mas se Cristo nos liberta, nós devemos dar testemunho sobre isso. Graças a Deus. Para nos incentivarmos. Qual é o apelo que o pastor tem, né, como conclusão, né, de tudo quanto nós falamos, né? Qual é o apelo que o pastor tem para os jovens, para os adolescentes, para quem estiver a acompanhar esse conteúdo, né? Qual será a recomendação e o apelo que o pastor faz aos jovens? Não se distraiam. Amém. Com coisas que... Não se distraiam com coisas que vos tiram o foco da atração, daquilo que é de Deus, daquilo que é santo, daquilo que é puro. Não se distraiam. Hoje, mais do que nunca, uma distração pode ser uma completa perdição. Podemos não ter tempo de voltar. E o meu apelo aos jovens, tenham cuidado, que há coisas que vocês já não terão tempo de voltar. Vocês entraram a pensar que era uma distração, mas o diabo hoje sabe que tem menos tempo. O diabo não está a tentar da mesma forma que ele tentava há 20, 30 anos atrás. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo. Então, tu te distrais a pensar que, ok, mas amanhã eu ponho isto em ordem. Podes não ter tempo de pôr isso em ordem. Então, tenham cuidado. E dizer que Deus é poderoso para nos guardar. Amém? Deus é poderoso para nos guardar. Graças a Deus. Fiéis a Ele. Pastor, Amém. Muito obrigado. Bênção, né? Não, muito obrigado. Acompanhar ali o vídeo, o conteúdo. Muito obrigado. Uma bênção para mim. De oração. Pastor, para orar, ok. Desfecho. Uma bênção para mim. Eu agradeço este tempo que me deram. Senhor, estamos diante de Ti. Não somos nada sem Ti, Senhor. Mas também a Tua palavra diz que até o impossível Tu resolves, Senhor, porque para Ti não há coisas impossíveis. E fazer-nos andar na luz, fazer-nos andar, Senhor, e obedecer à Tua vontade, não é impossível, Senhor. Ainda que por vezes careça de sacrifício, ainda que por vezes careça, Senhor, de nos estimularmos uns aos outros, de nos animarmos uns aos outros e de deixarmos, Senhor, uma série de coisas para termos a nossa atenção posta em Ti e naquilo que é do céu. A Tua palavra diz, pensai nas coisas que são de cima. A Tua palavra diz, buscai as coisas que são de Deus. Ajuda-nos, Senhor, e especialmente a Tua juventude. Tu sabes que ela está, Senhor, aberta a tantas coisas, Senhor, a tantas realidades, a tantas circunstâncias que tiram a sua atenção. Em nome de Jesus, eu te peço que Tu guardes a juventude, Pai, que Tu as faças preservar em Ti e serem fiéis até o fim. Eu te agradeço este momento, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado. Nada, meu querido. Foi muito bom, mais uma vez. Amém. Vocês apanham sempre, né? Conseguem apanhar, né?